Só um minutinho. Se tiver enquadrado aí. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós vamos estar iniciando uma nova palestra. Nós temos uma nova palestra no nosso INERJ Seminar Series. O tema da palestra de hoje é relacionado à criptografia pós-quântica, um tema bastante importante, acho que para todo e qualquer sistema de comunicação, tudo que envolve TIC, né? Esse é um assunto extremamente relevante, principalmente que a gente agora passa a ter uma conectividade massiva entre coisas e pessoas, né? E em se tratando do sistema de energia elétrica, esse é um ponto fundamental, muito importante, porque na medida em que tudo está conectado, as questões de segurança e privacidade passam a ser bastante relevantes, né? Então, nessa palestra, nós vamos ter aqui o doutor Vinícius Lagrota, né, que atualmente é chefe de divisão na ABIN, né, e no setor da ABIN, que trata sobre criptografia, né, do governo, e ele trabalha no setor que cuida da parte de pesquisa e desenvolvimento de soluções criptográficas para o governo federal. Então, eu, com muito prazer e com muita satisfação, que eu convido, então, o doutor Vinícius Lagrota para poder fazer a apresentação. Obrigado pela introdução. Fique à vontade, Lagrota. Bom, pessoal, bom dia. O tema aqui hoje foi trazer um pouco sobre criptografia de Estado para vocês. É uma apresentação mais informal, sintam-se à vontade a interromper e perguntar. Meu nome é Vinícius Lagrota, eu sou oficial técnico de inteligência na ABIN. A ABIN é um órgão de Estado que está localizado dentro da Casa Civil, por sua vez está localizado dentro da Presidência da República. E hoje eu trago para vocês, então, a criptografia de Estado, uma decisão estratégica. Bom, inicializando um pouco sobre uma introdução geral sobre segurança da informação, a gente tem uma grande questão que é a imensa maioria da informação que trafega e é armazenada em meios digitais. Como garantir a privacidade e a autenticidade dessas informações? Bom, basicamente, a resposta básica é criptografia. Nesse diagrama aqui do lado esquerdo, temos um diagrama simples de criptografia assimétrica, de como duas partes podem se comunicar de uma forma mais simples. Por exemplo, Ana gostaria de se comunicar com Bob. Para isso, eles usam chaves assimétricas. No caso, aqui temos a chave pública de Davi, e aqui temos a chave privada de Davi. Ana, que tem um documento sigiloso, um documento sensível, pode utilizar a chave pública de Davi para cifrar esse documento e enviar para um meio seguro, por exemplo, a internet, ou qualquer outro meio. Por outro lado, Davi, então, recebe esse documento e, utilizando a chave criptográfica de Ana, ele consegue recuperar o documento em claro. No entanto, repare que temos algumas formas de realizar esse envio. O primeiro deles seria utilizando um provedor de serviços no qual ele não criptografa, no qual o documento não é criptografado dentro dele. Repare que nessa situação, todo provedor de serviço pode ter acesso a essa informação que está ali dentro, o que não é interessante, porque a gente nem sempre confia no nosso provedor de serviço. Nessa situação, então, há uma troca de chaves entre essa parte e uma outra troca de chaves entre essa parte. E essa é uma situação não desejada. Por outro lado, temos a criptografia de ponta a ponta, que ela é mais desejada. Nesse caso, podemos ter a presença do provedor de serviço ou sem o provedor de serviço, que no caso é invisível para os usuários nessa situação. Nesse caso, então, o documento permanece cifrado de ponta a ponta, sendo praticamente impossível que alguém aqui no meio tenha acesso a esse documento. Bom, hoje em dia, basicamente, as técnicas criptográficas mais utilizadas são
as curvas elípticas e também os reticulados, ou látices. Essa segunda abordagem, uma abordagem pós-quântica. Bom, a partir de tudo que eu apresentei, está resolvido o problema? Usar a criptografia apenas basta? Bom, eu vou te mostrar que não é tão simples assim. Por exemplo, a CryptoAG, uma empresa sediada, uma empresa suíça, ela, na verdade, há pouco tempo atrás, em 2020, na verdade, descobriu-se que ela era uma empresa patrocinada pela CIA em conjunto com a inteligência da antiga Alemanha Ocidental. Então, é uma empresa que fornecia equipamentos criptográficos, mas que tinha investimentos da CIA. E guardem esse nome, depois eu vou voltar nele. Ainda, a NSA costumava indicar alguns algoritmos para serem usados. A empresa RSA, que também é do algoritmo, foi um dos criadores do algoritmo assimétrico RSA, parou ou melhor, indicava a seus usuários para não usarem esses tipos de indicações da NSA. Nesse caso, a NSA estava sugerindo um gerador aleatório para ser usado no mercado. Esse gerador aleatório, obviamente, tem o objetivo de gerar sequências aleatórias para serem usados como entradas em equipamentos criptográficos. A partir do momento que você consegue restringir a aleatoriedade de um equipamento, o seu ataque começa a ser muito mais eficiente, o que era o que acontecia nesse caso. Ainda, questão do Telegram. O Telegram, através de alguns estudos, observou-se que ele utilizava protocolos de criptografia de forma inadequada. Ou seja, ele estava usando uma criptografia inadequada? Não, ele estava usando protocolos inadequados nesse caso, que também gerava uma insegurança. Esse caso aqui é muito interessante. Vou até passar. É uma questão do governo chinês, que eles estavam inserindo chips maliciosos dentro de hardwares que eram vendidos principalmente para o governo americano e para as empresas americanas. O que eles faziam? Eles desenvolveram esse chip, que é basicamente do tamanho de um capacitor, que tem capacidades de memória, capacidades de rede e poder de processamento suficiente para fazer um ataque. O que os militares chineses, eles inseriam esse chip em uma placa da Supermicro, que é uma fabricante chinesa. E a Supermicro, ela é uma das maiores fornecedoras para servidores. É muito comum você comprar um servidor e ele vir com uma placa-mãe da Supermicro. E esses chips eram inseridos e eles pareciam simples acopladores. Eles pareciam um capacitor, então pareciam os acopladores. Era muito difícil identificar uma placa dessa, um chip desse. Então as placas eram vendidas, exportadas para o mundo inteiro. A partir do momento que elas eram conectadas no servidor, esse chip modificava o sistema operacional e permitia que o atacante acessasse os dados do servidor. Isso foi um caso muito relevante e recente de espionagem que aconteceu, e foi descoberto por acaso. Esse chip foi descoberto por acaso, de tão bem protegido, tão bem camuflado que ele estava ali na parte de circuito impresso, que ele foi descoberto por acaso pelos americanos. Isso foi de que ano? Cara, foi 2020, 2021. Foi bem recente. Uma outra falha que o pessoal encontrou, esse caso foi uma falha encontrada pelos acadêmicos, do pessoal lá de Israel, de Tel Aviv, foi no Trusted Zone da Samsung. A Samsung, dentro do chip dela, tem uma partição que é chamada de Trusted Zone, que justamente era para ser confiável, no qual ela tinha alguns primitivos criptográficos, entre outras coisas. E se descobriu que era possível atacar o AES-GCM, implementado dentro dessa Trusted Zone, utilizando ataques de reuso de IV. Então, o
o pessoal reportou esse problema, ele atingia celulares modernos, o S8, S9, S10, S20 e o S21 da Samsung. Então, são celulares muito novos. E foi também um caso bem impactante que surgiu de problemas de segurança criptográfica. Ainda temos um outro ataque utilizando esse protocolo do PKCS1, que esse ataque foi publicado lá em 98, mas até hoje existem sistemas vulneráveis a esse ataque. Por exemplo, equipamentos da Cisco, muito utilizado hoje em dia no mercado. Ainda temos um outro problema de algoritmo, o SHA-1. O SHA-1 ele já é um algoritmo de hash considerado já quebrado, não deve ser mais utilizado. E aqui a gente pode ver que dois documentos iguais, com apenas trocando esse fundo de azul para vermelho, o pessoal encontrou uma quebra, uma colisão. Vocês podem ver aqui, se a gente tirar o SHA-1 desse documento, ele tem o mesmo hash. Já utilizando uma hash mais segura, o SHA-256, vocês podem ver que a hash é totalmente diferente. Encontrar uma colisão dentro de um algoritmo, de uma função hash, é muito impactante por causa disso aqui. Uma pessoa pode assinar um documento utilizando essa hash, e enviar para a pessoa, um atacante no meio do caminho alterar o documento, mas ainda assim conseguir achar uma colisão que mantenha a mesma hash, e a pessoa do outro lado, quando receber esse documento, no caso o documento alterado, vai verificar a hash, vai entender que ele é correta, porque ele vai comparar a hash que foi enviada para ele e a hash que ele mesmo tirou, e ele vai achar que esse documento é verdadeiro, então a gente pode ter uma falsificação nesse momento. Além de tudo isso que eu falei, a gente ainda está enfrentando o que se chama de apocalipse quântico. Os computadores quânticos, então estão em pleno desenvolvimento, e a China é o principal investidor nesse mercado. É o principal player que está mais injetando dinheiro para o desenvolvimento do computador quântico. O desenvolvimento do computador quântico, naturalmente, irá quebrar diversos algoritmos, principalmente os assimétricos, que são baseados no problema do logaritmo discreto e também na factoração de grandes números em seus primos. Então, o apocalipse quântico está acontecendo, ele está em breve, a gente já deve começar a ver alguns resultados desses problemas. Com base nesse artigo do Peter Shor, de 94, que a criptografia clássica poderá ser quebrada utilizando computadores quânticos. Bom, tudo bem. Apresentei que a gente pode utilizar a criptografia para se proteger, mas que existem problemas. Mas como é que a gente, e quando eu falo a gente, seria o governo, pode se proteger contra essas ameaças externas? Basicamente utilizando recursos criptográficos de Estado. Então, é uma forma eficiente e barata de proteção contra ataques adversários maliciosos e falhas de segurança. Por quê? Utilizando recursos criptográficos de Estado, a gente certifica que alguma dessas etapas não aconteceram. Por exemplo, não foi inserido um chip como a China fez. Essas falhas de protocolos são certificadas para que não aconteçam, que a NSA não consiga botar um backdoor em algum algoritmo que seja de mercado, no caso, o que já aconteceu antigamente. Muitas vezes a NSA indicava algoritmos com robustez criptográfica menor do que o NIST recomendava. Isso foi muito comum no passado. Então, sendo assim, a criptografia de Estado vem para tentar suprir esses problemas. Bom, pensando nisso, temos a legislação brasileira. Então, temos uma norma complementar, a número 9 do GSI. O GSI é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e ela define o que é um algoritmo de Estado, que é uma função de cifração e decifração de informação sigilosa desenvolvida pelo Estado brasileiro. Ele ainda define o que é o recurso criptográfico, que é um sistema, programa, processo ou equipamento isolado em uma rede que faz uso de criptografia. Definindo que toda informação classificada, em qualquer grau,
em meio eletrônico deverá obrigatoriamente ser protegida com recurso criptográfico baseado em algoritmo de estado. O que isso quer dizer, essa última frase? Quando estamos produzindo algum tipo de documento e ele tem uma classificação, que são 3, no caso, ele pode ser reservado, secreto ou ultra secreto, esses 3 tipos de documentos eles precisam ser cifrados, cada um respeitando o seu grau de sigilo. Então, a gente usa diferentes tipos de criptografia para proteger cada um deles. Então, resumidamente, a legislação apenas normatiza uma necessidade estratégica, que é a soberania nacional do Estado brasileiro. Bom, agora eu vou contar um pouco da história do CEPESC. O CEPESC é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, que é onde eu estou lotado lá dentro da ABIN. É um departamento de pesquisa, e ele surgiu lá nos anos 80, mais exatamente em 1982. Então, repare que o CEPESC surgiu antes da ABIN. A ABIN, a criação dela, se eu não me engano, foi em 99. Então, o CEPESC é uma parte da ABIN anterior à ABIN, que ele foi incorporado à ABIN de forma posterior. E por que surgiu o CEPESC? O CEPESC, antes do CEPESC, teve um projeto chamado Projeto Prólogo. E ele surgiu justamente por causa daquela Cripto AG que eu falei lá no início. O Estado brasileiro comprava muitos equipamentos da Cripto AG e percebeu que o Brasil vendia a safra de café na Bolsa de Paris, através de leilão. E começou a perceber que todo leilão que fazia, o preço que era vendido era basicamente o valor mínimo que o Estado brasileiro aceitava. Então o pessoal começou a levantar uma suspeita. Por que toda vez que a gente envia para lá, a gente envia tudo cifrado, tudo bonitinho, e toda vez vem um lance que seria o mínimo aceitável? Aí o pessoal começou a desconfiar, principalmente o pessoal do MRE, do Ministério de Relações Exteriores. E a partir desse momento criou um grupo de estudos com algumas pessoas do MRE, algumas pessoas da UNB, que se deu o nome de Projeto Prólogo, para estudar essas máquinas. E essas máquinas, depois de um tempo, na verdade, depois de pouco tempo de estudos, descobriram que essas máquinas tinham backdoors. Então, por mais que a informação fosse enviada de forma cifrada, ela poderia ser interceptada, decifrada, lida e encaminhada para o seu destino final. Então, dessa forma que surgiu o CEPESC, na verdade, o projeto Prólogo, no início dos anos 70, meio dos anos 70, e mais no início dos anos 80, surgiu o CEPESC, que tinha como objetivo básico a criptoanálise dessas máquinas estrangeiras, como da Cripto AG, e a criação de produtos criptográficos nacionais, dando origem aos primeiros algoritmos de Estado. Bom, logo depois, na década de 90, começou então o desenvolvimento de sistemas adequados às necessidades tecnológicas da época. Então, na época, a gente não tinha a difusão da internet da forma que é hoje, todo meio de comunicação era diferente. Então, basicamente, era a utilização de linhas analógicas, né? Então a gente tinha telefones, que a voz da pessoa saía cifrada e voltava cifrada. Tinha alguns casos interessantes até, que os telefones de embaixada eram todos os desenvolvidos, no caso, todo CEPESC. E muitas vezes o pessoal da embaixada, o pessoal da rede telefônica do local da embaixada, né, do país estrangeiro, chegava falando que o nosso telefone estava todo cheio de ruído. Mas, na verdade, não era ruído, a gente estava só cifrando a comunicação. Isso leva a gente a concluir que estava todo mundo ouvindo as comunicações, né? Então, se você não cifrasse antigamente as comunicações, todo mundo ouvia o que você falava através das redes analógicas. Foi nessa época também que iniciou-se uma parceria muito importante entre a ABIN e o TSE, que foram para o desenvolvimento das urnas eletrônicas. Se eu não me engano, acho que a primeira vez que foi usada as urnas eletrônicas foi em 94, não tenho certeza. E já foi utilizando a criptografia de Estado desenvolvida pelo CEPESC. Foi nesse tempo também que começamos a desenvolver os primeiros algoritmos simétricos proprietários. Já na década de 2000, foi
começamos o lançamento de plataformas criptográficas portáteis de alto desempenho e a implementação de bibliotecas de curvas elípticas para utilização nas urnas eletrônicas. Passou. Nossa, pulou um monte. Em 2010, dos anos 2010 até os dias atuais, a gente continuou o desenvolvimento das PCPs ou PCADs, que são as plataformas criptográficas portáteis e plataformas criptográficas de alto desempenho. Desenvolvemos também um smartphone seguro. Esse smartphone, basicamente, o que na verdade foi desenvolvido é um micro SD que a gente conectava dentro do celular telefone e através desse micro SD a gente tinha acesso a toda uma criptografia de estado. Desenvolvemos curvas elípticas proprietárias também e também desenvolvemos serviços de mensageria e difusão de documentos, o que é essencial para a gente para fazer a comunicação entre os agentes e a difusão entre os parceiros de documentos sigilosos. E ainda fornecemos ao TSE uma biblioteca criptográfica pós-quântica, depois eu volto mais nesse assunto. Bom, falando um pouco de pesquisa em criptografia, os algoritmos simétricos, que são, temos um conjunto de algoritmos simétricos, todos com segurança de chave 256 bits, que é fruto de uma pesquisa interna ao longo de todos esses anos. E a cifra simétrica basicamente é utilizada para cifrar arquivos, os canais de comunicação para comunicar entre os parceiros do sistema, a questão da mensageria e a questão da ligação por voz. E também temos os algoritmos assimétricos, que seriam as curvas elípticas proprietárias, de 256, 384, 521 bits, cada um utilizada em determinada situação para cobrir as necessidades da legislação. E também a biblioteca incorpora, recentemente, os algoritmos pós-quânticos, utilizando protocolos híbridos. O que são os protocolos híbridos? Como a criptografia pós-quântica é um negócio muito novo ainda, e não se sabe se realmente ainda é seguro esse tipo de criptografia, a gente se baseia em qualquer tipo de cifração quando utilizamos assimétricos, tanto no clássico quanto no pós-quântico. Então, há uma união dessas duas criptografias para fazer a segurança da comunicação. Sendo assim, de qualquer forma, a comunicação que está utilizando esse protocolo híbrido se baseia no algoritmo mais forte entre os dois. Então, por mais que um dos algoritmos seja quebrado, por exemplo, o algoritmo clássico seja quebrado pelo computador quântico, o protocolo híbrido, utilizando a criptografia pós-quântica, vai garantir a segurança da comunicação. Por outro lado, se o algoritmo pós-quântico for quebrado por diversos outros motivos, aí temos a criptografia clássica para manter a segurança da comunicação também. Bom, alguns artigos publicados recentemente pelo grupo. Esse artigo ele teve um impacto bem interessante na comunidade de criptografia. Ele foi publicado pelo Murilo e pelo Tertuliano. Os dois trabalham lá com a gente. O Murilo está de licença no momento, mas o Tertu trabalha junto comigo lá na coordenação de pesquisas avançadas. Eles desenvolveram o melhor ataque que existe sobre o algoritmo Tchatcha, até onde se sabe, até onde se conhece até hoje. O Tchatcha, ele é um algoritmo muito utilizado, ele está junto com o AES, são os dois mais utilizados no mercado. O Google, por exemplo, utiliza o Tchatcha. E o melhor ataque que se tem notícia até hoje é nosso lá do CEPESC. Um outro artigo bem relevante que publicamos recentemente foi o da LibRPia. A LibRPia é a biblioteca criptográfica utilizada nas urnas eletrônicas. Então, todo mundo que voltou aqui utilizou essa biblioteca criptográfica, mesmo que não sabia que estava usando. Então, o voto, toda a transmissão dos dados foi utilizando a LibRPia, que é uma biblioteca pós-quântica utilizando os protocolos híbridos. Bom, agora eu vou falar um pouco dos produtos criptográficos que a gente desenvolve lá no CEPESC. São apenas alguns deles, acho que ficaria muito extenso se eu colocasse todos. Então, eu peguei os mais relevantes, principalmente para a coordenação que eu estou notado. Então, a primeira deles é o protocolo PKCS11. A gente tem um protocolo PKCS11 proprietário,
que ele é capaz de criar uma identidade virtual para um usuário. Ele é um soft token. Então, ele faz o armazenamento de chaves de modo seguro, utilizando esse protocolo, PKCS11, e dentro deles, utilizando esse soft token, a gente consegue fazer acesso à biblioteca proprietária, utilizando os algoritmos simétricos e assimétricos. E agora, recentemente, a gente também incorporou os algoritmos pós-quânticos nele. A gente ainda tem 2 produtos em software bem interessantes, que é um serviço de mensageria baseado em certificados. Então, é como se fosse um Signal ou um WhatsApp para a gente comunicar de forma interna. E para você entrar nesse sistema, você precisa ter um certificado digital. Sendo assim, a gente impede que qualquer outra pessoa externa faça acesso a essas mensagens. E ainda temos um serviço de difusão segura, no qual tem por objetivo, também baseado em certificados, no qual a gente possa inserir os nossos relatórios e que pessoas autorizadas possam lê-los de forma mais simples. Bom, esse é um dos hardwares que a gente tem, é a PCP, a Plataforma Criptográfica Segura. Eu até trouxe ela aqui hoje. Parece um pendrive, para parecer um pendrive, só que ele é muito mais que um pendrive. Dentro dele, deixa eu ver se estão todas as informações aqui. Primeiramente, ele é um token, esse é um token criptográfico, então ele permite o armazenamento de chaves criptográficas aqui dentro. Ele também consegue criar uma identidade virtual em hardware para o usuário, e ele embarca todos os algoritmos de estado aqui dentro, inclusive os algoritmos pós-quânticos também. Aqui dentro também a gente possui um gerador de números aleatórios, que é muito importante para a segurança da criptografia, e aqui não está também, mas a gente tem, dentro dele também, a gente pode realizar autenticação, então a gente vai fazer login nele, a gente tem um sistema chamado FIDO2, que a gente consegue fazer segundo fator de autenticação com ele. Também dentro dele temos um armazenamento normal, como se fosse um pendrive, mas também temos uma outra região em que o armazenamento é todo feito de forma cifrada, entre outras funcionalidades desse cara. Uma outra funcionalidade interessante, ele consegue fechar túnel VPN. Então, eu vou mostrar depois. Aqui tá, então ele é um nó central de uma série de serviços que utilizam suas capacidades criptográficas. Outra observação importante, ele é adequado à legislação, então ele é capaz de cifrar os documentos até o grau secreto. O grau ultra secreto precisa de um outro sistema, já que é baseado somente em one-time patch, que esse cara não é capaz de fazer. Ele ainda cria volumes cifrados para você, então dentro do seu computador você pode criar uma região dentro do seu HD, que a partir do momento que você fecha ela vai estar todo cifrado, utilizando as chaves que estão aqui dentro. Então, por mais que seu HD seja... alguém tente fazer uma cópia do seu HD ou que roube o seu HD, essa região de memória só vai ser acessada utilizando o token. E também, como eu tinha dito, ele faz um acesso remoto de VPN na estação de trabalho, que foi muito importante agora na pandemia, já que todos os servidores da agência estavam em home office, e para acessar todos os sistemas da agência, a gente utilizava a PCP através de uma VPN. Então, a gente conseguia, de casa, fazer um acesso seguro, utilizando criptografia de estado para acessar toda a infraestrutura de redes interna. Já essa é a PCAD, a Plataforma Criptográfica de Alto Desempenho. Ela tem muitas semelhanças com essa menor que eu mostrei, só que a capacidade de processamento dela é gigantesca, muito maior do que essa daqui. Então, ela tem um hardware dedicado para fazer operações criptográficas, e ela é basicamente uma concentradora de links VPNs. Então, é como se todo mundo que estivesse em casa utilizando essa PCP de menor capacidade se conectasse a esse equipamento de maior capacidade. E ele também embarca todos os algoritmos de estado de forma segura. Então, esse é basicamente a arquitetura que a gente tem lá na agência, conectando essa PCP no seu computador e utilizando a nossa OpenVPN, que é uma OpenVPN um pouco modificada para aceitar esses hardware. Eles se conectam com esse appliance e ele consegue basicamente com um ou dois appliances desses concentrar toda a comunicação que temos dentro da agência. Bom,
Obrigado a todos pela atenção. Esses foram alguns produtos que a gente tem lá no CPESC. Espero que tenha sido de proveito para vocês essa apresentação. Eu vou a palavra para o Moisés. Ok. Queria agradecer o Vinícius Lagrota pela palestra e eu queria abrir para, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, nesse momento, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu tenho algumas. Vou ficar para depois. Quando eu estive lá na vila, eu fui lá no museu, né? Eu vi toda aquela velharia dos anos 80 lá. Aí eu fui lá, me levou lá naquela sala de vocês lá, né? Tinha uma velharia de equipamento de telefone, tudo analógico, faliu analógico lá. Eu falei, joga isso tudo fora, não tem mais nada. Uma das últimas linhas telefônicas analógicas ativas estão lá na BIM ainda, por causa de questões de segurança das comunicações, né? E em algumas situações já foi muito útil essa linha. Algumas situações de emergência, principalmente envolvendo países mais sensíveis, e a gente usa bastante essa linha. Eu não sei se ainda está ativa, mas a gente usou bastante nos últimos anos. Tira uma dúvida aqui, Lagrota. Em relação àqueles equipamentos, são hardwares que vocês desenvolvem? Fabricam internamente ou terceiriza a fabricação, faz os testes, tal, como é que é? No momento a gente normalmente compra, junto com a empresa, né? A gente compra o hardware e coloca toda a nossa criptografia lá dentro, a gente mesmo. Então, para a gente comprar esse tipo de hardware, a gente precisa comprar com uma empresa estratégica de defesa. Então, são empresas cadastradas pelo governo. Então, todos esses hardwares são desenvolvidos por uma empresa chamada Cryptos, que ela se localiza lá em Campinas. Então, a gente tem uma parceria de longa data com essa empresa. Então, a gente, em conjunto, desenvolve um hardware que nos atende, e a partir do momento, eles desenvolvem todo o hardware, entregam para a gente, e a gente faz toda a gravação dos nossos algoritmos de estado. Eu entendi, então, que o hardware lá, vocês, do jeito que é feito, vocês evitam o problema que você apontou, porque é um parceiro que você tem acesso a todo o hardware, aos esquemáticos, sabe o que tem lá. Na verdade, a gente compra desse parceiro o projeto. Então, a gente tem a partir do momento que o parceiro produziu, a gente tem toda a capacidade de reproduzir o projeto. Então, a gente tem todo o acesso do hardware, todo o acesso do código-fonte, e a parte criptográfica só a gente tem acesso e a gente insere ela depois que a gente recebe o produto. Você comentou lá no começo que a comunicação entre dois usuários pode ser feita por um prestador de serviço. Hoje, a BIM, ela usa prestadores de serviços igual a gente, uma internet igual a gente, ou existe links separados, uma comunicação de fibra ótica separada, alguma coisa separada do estado? Existem as duas situações. Tem, por exemplo, o nosso serviço de mensageria. Ele, apesar de chegar até o nosso provedor, depois que ele sai lá da BIM, ele passa por diversos outros provedores, mas com toda a comunicação cifrada. Mas também temos outras situações, no caso que é o que eu comentei da PCP, que apenas passa por dentro da BIM, né? E o provedor único é a BIM, entendeu? Não existe risco dele sair, essa mensagem sair da BIM, não? Se ela sair, ela vai estar cifrada, então não tem esse risco. Por mais que a comunicação passe dentro da BIM, ela é sempre utilizando a OpenVPN. Mas quando apareceu o computador quântico, corre risco essa mensagem para a gente. Não, porque todas as nossas trocas de chaves é feito com protocolo híbrido. E o protocolo híbrido ele já está utilizando tanto a criptografia pós-quântica quanto a criptografia clássica. Por mais que quebre a criptografia clássica, o atacante ainda teria que quebrar a criptografia pós-quântica para recuperar as nossas chaves. E todos os nossos algoritmos assimétricos têm chaves maior do que 160 bits, que já é considerado resistente ao quântico. Lagrota, vou fazer uma pergunta aqui. Criptografia é uma ferramenta poderosa para resolver o problema de segurança e privacidade, né? Mas eu queria saber, uma pergunta de você, porque quando você também tem um canal de comunicação com taxa o suficiente, porque você acaba trocando mensagens maiores em função das palavras que você, né, o código criptográfico que você, as mensagens acabam, você tem uma informação redundante.
quando você entra num espectro de internet das coisas, onde você vai ter pequenos dispositivos trocando poucas informações, não com uma banda de comunicação tão adequada, isso é um novo cenário que está aqui. Nesse cenário, a gente sabe que, por exemplo, na pesquisa científica, o foco tem sido a questão de segurança na camada física. Né? Mas aí eu faço uma pergunta para você, como é que vocês estão enxergando esses cenários novos, em que você não vai ter toda essa infraestrutura, mas em que, por exemplo, pode ser um cenário até de guerra, em que você transmite uma informação de um ponto até o outro, e o sinal está trafegando pelo ar, e ali ele já pode ser, às vezes é uma questão dele ser alguém escutar, um usuário malicioso, né? Escutar e a partir daí ele ser capaz de recuperar essa informação. Então vocês estão também olhando a questão de criptografia, essa questão de segurança na camada física, ou o foco é o tradicional, criptografia tradicional? É bem interessante essa pergunta. É legal de separar em duas partes da resposta. Primeiro, a parte da criptografia simétrica. Repare que o tamanho de dados que você vai transmitir com dados cifrados, utilizando a criptografia simétrica, não faz diferença se você tem claro ou se está cifrado. Então, a partir do momento que você consegue embarcar uma criptografia simétrica dentro do seu equipamento de baixos recursos, por mais que você faça essa troca de mensagem, a quantidade de banda utilizada vai ser a mesma. Você só tem que conseguir realmente embarcar essa criptografia simétrica lá dentro, o que, de forma geral, não é difícil. As criptografias simétricas hoje em dia existem diversas, com criptografias baseadas normalmente em ArcX, que é uma arquitetura específica que utiliza apenas soma, operações de XOR e rotação. São operações muito simples para hardware. Então, a gente não vê um grande problema na criptografia simétrica. Por outro lado, na criptografia assimétrica, que necessita troca de chaves, muitas vezes certificados digitais, aí sim, é um grande problema para IoTs. E a partir desse momento, diversas soluções podem ser utilizadas. Por exemplo, a maioria delas não é o ideal, mas você poderia ter chaves pré-fixadas dentro dos equipamentos. É uma solução, não é ideal, a partir do momento que você quebrou essa chave, você vai quebrar a comunicação de todo o tempo, né? Tanto antes de quanto você comunicou, e tanto quanto as futuras. Mas, realmente, os equipamentos de baixo recurso, eles necessitam utilizar criptografias que tenha baixa necessidade de recursos de hardware. E isso é um grande desafio da criptografia de modo geral, não só da criptografia para o governo. Mas aí a gente observa que, utilizando processadores relativamente simples, já é possível embarcar as criptografias assimétricas, mesmo assim. Por exemplo, esse que eu mostrei aqui. A PCP ela tem um hardware bem simplório, mas mesmo assim ela consegue embarcar a criptografia tanto assimétrica quanto simétrica e inclusive a pós-quântica. Aproveitando, embarcando na pergunta do Moisés, quando a apresentação como um todo, você falou muito da criptografia, acho que pelo menos eu entendi, numa camada de aplicação. A BIM, o próprio CBS, ele produz também, porque o hardware que se mostrou, ele usa camadas de transporte, de enlace comuns do nosso dia a dia. Vocês também produzem hardware de camada de transporte, da camada física, propriamente de autoridade de vocês? Não, a gente só, por hora, apenas as criptografias na camada de aplicação mesmo. Você comentou muito sobre usar criptografia pós-quântica. A BIM já tem o interesse, começou a pesquisar o meio quântico para poder fazer a troca de chave também, com o que você comentou ontem também? Não, seria um recurso muito caro. A criptografia quântica ela tem alguns problemas, como, por exemplo, a troca de chaves em longas distâncias. E seria necessário, por exemplo, repetidores quânticos.
que até onde eu sei não existe um repetidor quântico adequado para ser usado nessa situação. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma troca de chaves utilizando a criptografia quântica, utilizando uma fibra ótica, por exemplo. É possível, já se faz hoje. No entanto, se você aumenta a distância, o sinal na sua fibra ótica começa a atenuar e você precisa de repetidores quânticos. Então, nesse momento, a gente ainda não tem esse equipamento. Esse equipamento vai ser muito caro quando surgir. E ainda tem uma segunda opção, que é utilizando visada direta através de satélites. Mas também não, a gente não tem perspectiva de entrar nessa nova seara, não. Agora, embarcando um pouquinho na pergunta do Vinícius Moisés, vocês têm os hardware de vocês próprios que estão nas pontas, e aí até em cima da pergunta do Vinícius, a infraestrutura de comunicação intermediária ali não é nada de vocês. Não. E existe algum procedimento interno de vocês, tipo alguma coisa de auditoria, para garantir que aquela infraestrutura ali, pelo menos o que vocês usam, sei lá, coisa básica, não vai ter nada de estranho ali, como aqueles dispositivos que você mostrou lá nos servidores, ou tipo, confia na criptografia ponta a ponta e segue o bairro? Eu queria dar uma pergunta em cima do que você falou agora, porque o 5G é tudo baseado em cloud computing. Ou seja, a operadora já não está mais tudo lá dentro, não. Está espalhado nas nuvens as informações dela. Isso tende a piorar o que você perguntou aí agora. Sim, não. Todos os equipamentos que estão dentro lá da BIM, a gente tem todo o controle sobre eles, naturalmente. Mas, realmente, o que está fora, não tem como a gente controlar, né? Então, realmente... Mas mesmo que está interno, rola uma auditoria tipo de vocês interna para garantir que aquele cara ali não tem uma adulteração, alguma coisa do tipo? Não, assim, na compra, todo o processo de compra é feito um aceite, né, do equipamento, e o equipamento só é aceitado a partir do momento de toda uma inspeção bem meticulosa dele. Aí sim a gente instala ele em produção. Antes disso, os equipamentos são considerados, só são utilizados em redes à parte para testes, né? Eu entendi, só fazer um comentário aqui, ele estava comentando também equipamento da sua infraestrutura. Por exemplo, você tem um roteador lá O Cisco. computador de vocês? Não, Entendeu? sim. Aí esse roteador Cisco, ele passa um processo de certificação interna para garantir que ele está... Assim, vamos dizer, os equipamentos mais chaves do sistema, sim. Não tem como a gente fazer uma análise de todos os computadores que chegam, entendeu? Mas repara que se a gente tiver um equipamento desse lá dentro, ele vai passar por todos os firewalls internos nossos. Então, qualquer saída muito suspeita, o firewall ele vai avisar ali. As regras de firewall dentro da agência são muito restritas. Então, seria bem complicado alguma coisa nesse sentido passar ali. Eu queria fazer uma pergunta aqui, sobre você fazer processamento no domínio criptográfico. Lá vocês têm iniciativas nesse sentido? Seria o FHE, né? O Fully Homomorphic Encryption. Exato. A gente estuda, a gente está sempre buscando estudar todos os tópicos, vamos dizer assim, mais relevantes na comunidade, inclusive bem parecido com o FHE, temos a MPC, que é Multi-Party Computation, que seria algo parecido com o FHE, mas vamos supor assim, que a gente tem um arquivo aqui em comum. Isso é muito interessante para ser utilizado em governo, e o governo coreano tem uma iniciativa dessa. Vamos supor que temos dados aqui que seria de interesse de várias pessoas, mas a gente não quer que esse dado seja acessado unicamente por uma pessoa. Assim, todas as pessoas precisam de ter concordância para acessar um determinado dado sigiloso. Então, esse é o MPC. O MPC, a gente estuda bastante MPC, e também temos o FHE. O FHE seria realmente operar em cima do cifrado. Isso. A gente também estudou esse tipo de... estudou e estuda esse tipo de técnica, só que ela ainda é uma técnica bem complexa matematicamente falando, e ela necessita de hardware extremamente poderosos para operar em cima dele. Então, eu tive agora, recentemente, fora do país, para
assisti algumas apresentações dessas e foi apresentado para a gente um sistema que está sendo desenvolvido por uma empresa coreana, que vai ser utilizado pelo governo coreano, que é basicamente esse o intuito, utilizar a FHE em todos os documentos sigilosos ou compartilhados do governo coreano. E eles mostraram para a gente, e as máquinas mais simples eram extremamente robustas, extremamente caras. Então é uma tecnologia, é uma técnica matemática que é relativamente nova e que ainda necessita bastante estudo para a gente chegar num algo mais realístico para a gente hoje. Se tiver um computador quântico, com certeza, ou um computador bem mais rápido, vamos colocar assim, mais rápido. Sim. O problema é a complexidade, né? Isso. É exponencial? A complexidade da FHE, não sei te falar. O FHE é baseado também em reticulados, em látices, então ele tem uma complexidade bem alta. Não sei te falar se ele é exponencial. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho mais uma, meio que curiosidade, senhor Lagrande. Você falou que ainda tem uma linha analógica lá. Vocês têm, talvez, provavelmente sim, mas a minha curiosidade é como é que se cifra uma comunicação analógica? Porque para mim é muito intuitivo pensar em cifrar uma comunicação digital. Eu tenho bits ali, eu cifro bits e ok, números digitais. Mas a comunicação analógica, sei lá, principalmente pensando em voz. Sim. Cara, eu nunca trabalhei com esse equipamento, mas eu acredito que seja inserir ruídos conhecidos. Tá. Mas eu não cheguei a trabalhar Seria especificamente. semelhante à segurança da câmera. Isso, eu acho que sim. E é tudo analógico também, o hardware lá dentro, né? Ele conhece a forma de onda do ruído. Não tem como fazer algo diferente sem ser segurança da camada física no domínio analógico. Isso aí é segurança na camada da voz. Pois é. O assim, né? Uhum. Bom, mais alguma dúvida? Só fazer uma pergunta. Você foi lá ver esse equipamento coreano, você compra ele, qual que é a garantia que a gente tem que a gente não vai estar sendo as informações tudo lá para fora? Nenhum, por isso que a gente tem que desenvolver o nosso. Essa é uma iniciativa de uma empresa privada em conjunto com uma empresa coreana, um orçamento, se eu não me engano, de $40 milhões, um orçamento muito grande. É um projeto brasileira? Oi? Empresa brasileira? Não, a empresa é coreana Só também. coreana. Eles estão, inclusive, angariando pessoas para ajudar pesquisadores mesmo, para ajudar nessa empreitada deles. Parece ser bem complexo o sistema deles. Ainda está iniciando, ele está engateando, mas eu acho que em breve a gente deve ter alguma coisa significante lá na Coreia. Ok. Vamos finalizar? Tem que fazer algum comentário? Agradecimento, propaganda. Você que mexe, não precisa não. Vamos só, você consegue só colocar aquela primeira foto para a gente tirar uma foto, por favor?